Município de Américo Brasiliense, as eleições municipais 2024. E agora você vai acompanhar a segunda parte, o segundo bloco da entrevista com a candidata Ivani Bellinelli, do União Brasil. Acompanhe na reportagem produzida pelo Destaque Mil. Candidata Ivani Bellinelli, o município de Américo Brasiliense tem um problema considerado grave, que é o Departamento de Água e Esgoto da EMA, que consome muito dinheiro e arrecada muito pouco, ou seja, ainda existe muitas pessoas na sociedade que não estão pagando impostos. Como que você pretende solucionar essa problemática aí do DAEMA? De fato, né, o DAEMA já vem com esse déficit há muitos anos, né? Nós investigamos, porém nós descobrimos que um gasto muito grande do DAEMA parte da energia elétrica que se consome. Diante disso, nós temos um projeto, né, da construção de uma usina de energia solar. Essa usina ajudaria demais, porque o gasto do DAEMA reduziria no mínimo pela metade, onde a gente conseguiria solucionar um pouco dessa questão. E analisar essa questão de contas, porque existem várias situações que podem ser feitas diante dessa questão do não pagamento da água. Obviamente que a água é um bem que nós não podemos tirar da população, mas existem algumas coisas que podem ser feitas com relação a isso. E também nós sabemos que muitas pessoas que têm a condição de pagar e não pagam, então tudo isso precisa ser revisto, precisa ser cobrado. Essas pessoas precisam ter a consciência, né, para que possam nos ajudar a partir da próxima administração. Candidata Ivani Bellinelli, se inclusive consegui compreender a resposta numa pergunta, mas eu vou ser um pouco mais contundente. Existe aqui no município de Américo Brasiliense pessoas com poder aquisitivo agradável que não pagam água. Você pretende cobrar se for eleito? Com certeza, né? É óbvio. É o que eu digo. Uma coisa é você lidar com uma pessoa numa situação de extrema pobreza, né? Outra coisa é você lidar com uma pessoa que, de fato, tem a condição de fazer isso. Então, obviamente. Aliás, me surpreende o fato de não haver essa cobrança já. Pretendo, com certeza. Candidata, o município de Américo Brasiliense tem dívida de milhões, entre elas a CPFL. Caso seja eleita, como que você pretende solucionar e resolver essa problemática? Vou ser repetitiva, né? Mas não tem como a gente fazer uma análise mais precisa antes da gente assumir e, de fato, ter em mãos tudo isso, toda essa demanda, né? Mas, como eu já disse a você, né, os nossos projetos ajudarão muito nesse sentido, né? Nós temos o projeto da usina solar, nós temos um projeto do centro administrativo. São economias que vão nos ajudar a sanar essas contas. Obviamente que nós sabemos que vão precisar buscar ajuda de todos os lados, mas a gente crê que tem muita coisa que entrando a gente já consegue, o Barata usa muito um termo assim, né, de fechar algumas torneiras para que a gente consiga essa economia e aos poucos fazendo esse trabalho. O importante é atender, né, esse povo com que a prefeitura está em débito. Isso é importantíssimo, porque a gente precisa ter crédito. E a gente só vai ter crédito se a gente agir corretamente nessas questões. Então, analisando as contas, sentando com uma equipe capaz, né? E a gente vai sanando esses problemas aí. Candidata Ivani Bellinelli, o município de Américo Brasiliense, inclusive uma visão muito elevada da sociedade, nós estamos aí, de acordo com o povo, com servidores públicos desmotivados. Por outro lado, também nós temos servidores públicos que não querem mais trabalhar, na visão do povo, né, que não estão indo trabalhar. Como que você pretende resolver essa problemática e caso seja eleita?
Esse caso do funcionalismo público gera muita conversa, muita reclamação, muitas vezes. Funcionários desmotivados. Nós temos como plano, né, criar um cargo de carreira, porque é difícil você ter motivação quando você é um funcionário de tanto tempo, extremamente capaz, e chega alguém para ser seu chefe. Mas pior ainda que isso, né? Você continua fazendo todo o trabalho e o chefe só é chefe. Então, é por isso que eu digo que nós precisamos ter pessoas capacitadas. Dentro do quadro de funcionários, nós temos muita gente capacitada que poderiam ocupar esses cargos. É uma maneira de você dar estímulo, né, a esse povo para que ele se empenhe ainda mais. Essa é a minha visão, né? Essa é a minha visão de gestão. Funcionários que não querem trabalhar. Nós temos que ter chefes que sejam chefes de verdade. Porque você, querendo ou não, se você ganha para isso, você tem que cumprir a sua obrigação. Não cumpriu sua obrigação, é preciso tomar as medidas cabíveis, né? Então, essa é a nossa visão, esse é o nosso jeito de administrar. Nós queremos, sim, estimular, mas nós também iremos cobrar. Candidata Ivani Bellinelli, uma outra pergunta que a população faz com frequência é em relação à quantidade. Segundo o povo, tem muitos cargos comissionados. Se eleita, você mantém, você aumenta ou você tira esses cargos comissionados? De fato, nós tivemos acesso a uma lista, nós não sabemos se ela é real, né? Mas é um número excessivo de cargos comissionados. Obviamente que é uma das coisas que nós precisamos entrar e já ter analisar, né? E já ter essa visão de isso é necessário, isso não é necessário. Acredito que dê para diminuir muito a questão dos cargos comissionados. Candidata Ivani Bellinelli, nós temos no município de Américo Brasiliense situações envolvendo a questão dos alunos, os transportes aí intermunicipal. O que você pretende fazer para os estudantes? A educação, assim como a saúde, devem ser bandeiras que têm que ser priorizadas em qualquer governo. Nós não podemos permitir que aconteça o que aconteceu esse ano, que até uma situação que deixou a gente muito triste quando nós soubemos que alunos precisaram desistir do curso por conta da questão do transporte. Obviamente que a cidade cresceu, né? Como eu sempre digo, nós temos que ter responsabilidade em tudo que a gente diz e em tudo que a gente vai fazer. Nós analisamos, né? Chegamos a um consenso que alunos do CAD único têm que ter esse transporte de forma gratuita e o restante dos alunos analisar cada situação, ou seja, cada um contribuir da forma como pode contribuir. A gente usa muito o termo, né? Tratar de maneira igual a desigualdade, né? Desigual a desigualdade. Então, de fato, aquele que pode contribuiria com mais, aquele que não pode nada teria que ter essa isenção, e aquele que está ali no meio contribuir com o que ele pudesse, mas jamais desamparar os alunos. Candidata Ivani Bellinelli, a gente sabe que a saúde no Brasil é uma situação complicada, mas aqui no município de Américo Brasiliense ainda encontra uma fila elevada de pessoas esperando por exames. Se eleita, como que a candidata pretende resolver esse problema? De fato, você tem razão, né? A gente tem andado muito e as pessoas têm dialogado muito com a gente. Nós encontramos situações de pessoas que esperam uma colonoscopia há mais de 4 anos. Eu encontrei um senhor no Vista Alegre que sofreu um infarto e espera um exame há 5 anos após esse infarto. Então, gente, eu já disse isso no meu programa de rádio. A diferença entre a vida e a morte está justamente nessa espera que muitas vezes a pessoa acaba precisando fazer. Vamos buscar incessantemente multirões para resolver essa demanda das filas, até que a gente consiga normalizar o atendimento. O que nós não podemos é olhar essa situação e achar normal.
né? Não podemos ignorar essa situação na nossa cidade. Precisamos ter mais empatia. A pessoa que busca atendimento, que busca um exame, que passa por essa situação, ela já está vulnerável. Aí ela chega lá e encontra portas fechadas. Isso não pode acontecer. É desumano o que nós temos visto. Nós precisamos trabalhar para resolver essa situação. Candidata Ivani Bellinelli, eu percebi ao longo da entrevista que você inclusive colocou em pauta aí melhorias em várias questões. Só que a gente deve lembrar, de acordo com especialistas, a previsão para o ano de 2025 é queda na receita. Eu queria saber de onde você vai tirar dinheiro para solucionar aí tantos problemas que você terá pela frente caso seja eleita. Você falou, né, bem, e eu até já falei algo sobre isso. É fato, né? Nós vamos ter que lidar com a queda do orçamento. O que a gente faz para equilibrar a conta? Eu digo muito quando eu visito as pessoas, falo, gente, até dentro da nossa casa nós precisamos equilibrar, né, as nossas compras do mês. Mesma coisa, nós precisamos equilibrar receita e despesa. Se a receita cai, nós temos que cortar despesas. Onde nós podemos cortar, nós temos que cortar. Nesse sentido, nós vamos fazer esse trabalho. E buscar parcerias, né? Eu disse até na minha última entrevista que nós estivemos com alguns empresários. Existe muita gente de bem que deseja ajudar. E eu tenho certeza que com uma administração correta e honesta, nós vamos encontrar muitos parceiros para nos ajudar nas principais coisas, né? Nas coisas que é possível que eles ajudem. Eu tenho muita fé. Você pretende fazer para o esporte, para a cultura, para a educação, para o lazer em geral? Essa salada ficou meio, né, grande, digamos assim. O esporte, também já toquei nesse assunto, precisa de uma reestruturação. O esporte em Américo cresceu de maneira desordenada, perdeu-se o controle, inclusive, né, de tudo que nós tínhamos. Então, o primeiro passo é, de fato, reorganizar, reestruturar, buscar ajuda, recursos para reformarmos os espaços de esporte na cidade, né? Nós temos um projeto muito bom de cultura e lazer, né, com a graça de Deus. Criaremos no recinto um centro de eventos permanente. Um local onde a família pudesse participar, inclusive aos finais de semana. Um local onde todos pudessem utilizar para festas, para encontros, para várias coisas. Então, eu acredito que a gente vai estimular, né, tanto o turismo, lazer e a cultura nesse espaço. Então, é um sonho, mas é um sonho realizável, nós acreditamos nisso e nós trabalharemos para que isso de fato aconteça. Quem não viu, se puder ter a oportunidade de entrar nas nossas redes sociais, nós fizemos inclusive maquetes para mostrar, né, esses projetos, para vocês terem uma ideia melhor do que a gente está falando. E agora as suas considerações finais, o que você pretende aí transmitir para o povo? Eu quero primeiro agradecer a vocês, né? É sempre muito bom a gente ter a oportunidade de deixar que a população conheça as nossas ideias, conheça o nosso perfil. Porque nós temos feito um trabalho diferenciado, né? Procurando focar nos nossos projetos. Infelizmente, nós recebemos muitos ataques, as pessoas agindo de maneira incorreta conosco. Nós não queremos retribuir na mesma moeda, porque a população não merece isso. Nós queremos mostrar que é possível uma política diferente. Fui questionada das obras que estamos dizendo que vamos fazer, e nós acreditamos. Mas da onde, né, vocês vão tirar o recurso para isso, para aquilo? Tem muitas coisas, né, que dá para ser feita. Nós estivemos vendo alguns contratos da prefeitura, nós vamos revisar todos os contratos da prefeitura. Nós sabemos que muitas coisas a gente vai conseguir diminuir em termos de gasto, para a gente ter a condição de realizar de fato o nosso trabalho e tudo aquilo que a gente deseja, e principalmente que a população precisa.